Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o nosso Papo com Lojista, o bate-papo semanal que a gente aborda assuntos relacionados à gestão de lojas. Essa semana a gente viu que muitas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades, enfim, né, muitas cidades no Brasil reabriram o comércio, ainda que com alguma restrição de horários, algumas limitações, mas reabriram, não é? E é um momento para a gente fazer essa reflexão, porque a gente sabe da situação que está extremamente crítica, não é? São momentos difíceis que todos estamos passando. E o importante é a gente ter consciência que a gente precisa garantir a subsistência do nosso negócio, não é? O que fazer para a gente enfrentar, porque ainda que reabrindo, a gente não tem muita certeza de tempo, de garantia de por quanto tempo isso vai ficar aberto. Será que vai fechar novamente? E se fechar, quanto tempo fica? Ou seja, a gente está enfrentando realmente tempos difíceis, né? O importante que a gente precisa ter consciência é que, independentemente de se reabriu por pouco tempo ou quanto tempo vai ficar reaberto, a gente precisa otimizar a gestão e resolver especialmente os nossos problemas internos de caixa, não é? Inclusive, eu quero fazer uma divulgação que eminentemente não é patrocinada, não estou ganhando nada por isso, mas eu acho importante a gente lembrar. A gente sabe que o levantamento de linhas de crédito no mercado hoje, no mercado bancário, está muito difícil. Infelizmente, houve muitas promessas, mas na prática a gente não viu ainda efetivamente a disponibilização de linhas de crédito da rede bancária para o pequeno empresário. O pequeno e médio empresário está com muita dificuldade de ter acesso a crédito, não é? Mas eu lembro que a gente tem as cooperativas de crédito, que têm linhas muito interessantes, com taxas bem razoáveis, para se tomar alguma... E tem linhas de crédito, né? Então é importante você procurar na sua cidade, procurar saber através da CDL, da Associação Comercial, enfim, de alguma entidade que representa o segmento, procurar se informar a respeito de cooperativas de crédito, que é uma alternativa interessante para se buscar realmente um acesso mais fácil a crédito, que a gente sabe que é urgente, é uma necessidade sem a qual praticamente vai inviabilizar muita gente, não é verdade? Então, eu quero lembrar isso, né? Então procure, existem algumas pelo Brasil e a gente sabe que tem linhas de crédito disponíveis aí, eu estimulo, acho extremamente favorável, até porque a gente imagina que os bancos estão fazendo exatamente o papel contrário, né? Dificultando, subindo taxa de juros, quando na verdade a gente sabe que o empresário precisa de linhas de crédito com taxas razoáveis, não é? Não adianta fazer um empréstimo e depois ficar impagável, com juros absurdos e, enfim, com faturamento comprometido, as despesas fixas aí correndo. O momento não é fácil. Mas eu vou além. Vamos admitir que, ainda que você consiga uma linha de crédito, ainda que você consiga gerar algum capital de giro para retomar ou ir administrando a sua loja, é fundamental não abrir mão da gestão. Não é? Porque não é um passe de mágica, resolveu o problema de caixa, pronto, voltou ao normal e eu posso operar. Não é assim. É importante a gente ter consciência de que a gente já vinha numa dificuldade muito grande. O mercado muito competitivo, despesas muito altas, a dificuldade de gerar os resultados que a gente precisa. Então, e agora muito mais. Não é? Então, o refinamento da administração é fundamental, tem que se dar atenção total a isso. Loja não é só comprar mercadoria, botar no salão de vendas, abrir as portas e pronto, acabou o meu problema. Não é? Muito pelo contrário. Entre comprar e vender existe uma série de fundamentos que são estratégicos serem bem administrados para que realmente a gente consiga gerar os resultados que a empresa precisa. Não é? Dar as condições para que o time, para que a equipe consiga buscar os resultados que eles e a empresa e todos precisamos para que a empresa sobreviva, cresça, consiga pagar suas contas e gere algum resultado positivo. Não é verdade? Então, e isso está sob controle, isso não depende de banco, isso não depende de fatores externos, isso depende do empreendedor, do empresário realmente dar a devida atenção para esses fatores. E por que eu digo isso? Porque por uma questão até de perfil, por uma questão de dar o devido valor, a devida atenção, muitos negligenciam
a administração. E gestão é fundamental. A diferença entre o fracasso e o sucesso de uma loja está na gestão. A prova maior disso é que antes, se a gente voltar no tempo, não é? Vamos voltar 5 anos atrás, que não se cogitava em pandemia, não se cogitava ainda entrar na crise que o país entrou, ainda estávamos numa, vamos dizer assim, numa fase de crescimento, de bons resultados, e eu me lembro de olhar lojas, uma do lado da outra, no mesmo segmento, uma crescendo e a outra com dificuldade. Isso, ao longo da minha vida, eu cansei de ver essa situação. Então não pode ser o mercado, porque se tem uns prosperando e outros com dificuldade, onde é que está a diferença? Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, você olhar e ver que tem o mesmo tipo de produto, trabalha com a mesma marcação de preços, não é? Despesas muito parecidas, e uma com dificuldade e outra crescendo. Não é o mercado, evidentemente que não. Se alguns estavam conseguindo prosperar, crescer, gerar bons resultados, expandir os negócios, onde é que está a diferença? O que era feito ali? É a administração. Não é? A prova disso, que eu canso de chegar para muitos lojistas, e quando a gente vai conversar, que eu questiono sobre alguns indicadores, não se tem noção. Tem lojista que não controla ticket médio. Você pergunta como é que está seu ticket médio, como é que está seu ticket médio por plano de pagamento, não é? Como é que está suas despesas fixas, quanto que representa no seu faturamento, e a gente não controla, a gente vê que o lojista não controla, não tem noção, como é que está a sua cobertura de estoque, como é que você está comprando, qual é o seu planejamento de verbas de compra, não é? Você controla seu tráfego, porque é como você conversar, eu já presenciei muitas reuniões de vendas com o gerente conversando com a equipe, e a gente ouve, a gente precisa fazer propaganda, a gente precisa divulgar mais a loja e tal. E eu já vivenciei essa experiência de entrar em empresas assim e a gente implantar um sistema de controle de tráfego para monitorar perdas de venda, quantos clientes estavam entrando na loja, quantos estavam saindo sem comprar, por que não compravam, e a gente apurar números do tipo 30% de taxa de conversão. Ou seja, de cada 10 clientes que estavam entrando na loja, 7 estavam saindo sem comprar. E você ia conversar com o pessoal e disse, o movimento está fraco, precisamos divulgar mais a loja, fazer alguma ação. Quando, na verdade, o problema não era gerar mais tráfego, era aproveitamento. Estava se perdendo muita venda, só que por não controlar, não se tinha essa informação. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a partir do momento que a gente começa a monitorar indicadores dentro da loja, você começa a encontrar espaços de melhoria. E agora, retornando para esse momento que a gente está enfrentando, mais do que nunca. Porque o movimento está parado, está difícil, a renda média da população caiu. Quando a gente fala em queda de renda, por quê? Subiu o desemprego, muitos entraram naqueles pacotes que teve que reduzir salário por uma questão de sobrevivência da empresa, para garantir que não se demitisse, só que isso tem um impacto. Um ou outro não faz tanta diferença no mercado, em termos de mercado, faz individualmente. É crítico para quem vive a situação, mas em termos de mercado, um ou outro não tem um impacto grande. Agora, quando milhões talvez, de empresas e de pessoas têm impacto na redução de faturamento, redução de salário, você está reduzindo renda. Quando você reduz renda, reduz consumo. Isso impacta em toda a cadeia. Não é? Isso faz com que a gente tenha que tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis. Não é? Isso é produtividade. Eu preciso fazer muito mais, conseguir muito mais com o que eu tenho na mão. E aí é gestão técnica, não adianta, não existe milagre, não é mágica, não é sozinho, e reclamar também não vai transformar a situação, é agir. Não é? Agir com propriedade, sabendo monitorar. Então, não tenha dúvida disso. O empresário tem que dar atenção total para a gestão, controlar todos os fundamentos. Vou dar algum exemplo para que você tenha uma ideia do que eu estou dizendo. Muitas vezes eu chego numa loja e pergunto qual é o seu Pareto, qual é a sua relação de grupo de produtos em relação ao seu faturamento e estoque. Não é? E não se tem esse controle. O que é isso na prática? A gente sabe, toda loja é assim. 20% dos grupos de produtos que a loja trabalha representam 80% do faturamento. Sempre foi assim. Então, categorias de produto têm representatividades diferentes. Então, se você olha, ok, a gente sabe que 20% das categorias representam esses 80% de faturamento. Porém, você precisa do complemento de mix, que é o que a gente chama, que é o que a gente diz. Porque se você não tiver esses complementos, não vai vender isso aqui. Então, precisa ter
uma amplitude de categorias para que eu consiga dar volume nas principais categorias que represento. Porém, preciso dar equilíbrio de espaço na loja. Quantos por cento você está dando de espaço para essa categoria, quanto em proporção a quanto que ela representa no seu faturamento? Muitas vezes você vê isso completamente desequilibrado. Eu cansei de ver isso. Departamento que representava 35% do faturamento da loja com 10% do espaço. Não é? Ou seja, estava se dando espaço físico dentro da loja para categorias de produtos, para um outro departamento que não tinha representatividade no faturamento. Mas quando você pega o aluguel e divide por metro quadrado, vê quanto está ocupando aquela categoria, aquele departamento dentro da loja, você tem uma ideia de quanto custa a alocação desse espaço em relação ao faturamento que ele representa. Percebe o que eu estou dizendo? Tem muito indicador, tem muitas coisas para se fazer dentro de uma loja, mas é preciso que saiba, primeiro, o que, segundo, como fazer, quais indicadores olhar. Então, é esse alerta que eu trago. Da mesma maneira, você olha para o financeiro, você olha para o estoque, não é? Estoque torto. A gente vê representatividade, por exemplo, você vê algumas categorias com cobertura de 20 por 1. E aí eu vou falar com o lojista, ele não monitora, não controla e muito menos tem ideia do que representa você ter uma cobertura de 20 por 1. Quando a gente fala 20 por 1, você tem 20 vezes em estoque o que vende. Por exemplo, em um mês, eu vendo 100 peças desse item por mês, você olha no estoque, tem 2.000, ou seja, ele teria 20 meses de estoque para vender. É capital empatado, enquanto outros grupos de produtos ali com cobertura muito baixa, com ruptura no estoque, com falta de mercadoria, perdendo vendas, e aí aquilo envelhece, tem que fazer promoção, o cliente rejeita, cria problema com a equipe de vendas, que cobra, quer novidade na loja, porque os clientes gostam de novidade, o próprio vendedor se desgasta de mostrar, ele não tem ânimo para mostrar produto que está há muito tempo na loja, isso aqui é antigo, isso aqui não vende. Percebe o que eu estou dizendo? E uma coisa vai impactando na outra. Então, e isso não depende de empréstimo de banco. Isso depende de gestão, isso depende de administração, isso depende do gestor dentro da empresa, acompanhando e monitorando esses indicadores e agindo, tomando atitudes para consertar. Tem muita coisa para se fazer. Quando você olha para o salão de vendas, você encontra uma série de indicadores que não são nem monitorados. Percebe? Então, é importante a gente ter essa noção para puxar a responsabilidade para si, porque quando você puxa a responsabilidade para você, você também se empodera. Quando a responsabilidade é minha, não é? A solução está na minha mão, porque depende das minhas ações. Não é reclamar, não é botar a culpa na equipe. Muitas vezes, quantos lojistas me chamam dizendo, essa equipe, eu tenho um problema, a gente precisa resolver isso aqui, o pessoal não está conseguindo me entregar resultados de excelência, a gente só tem resultados ruins e tal, como se o problema todo fosse na equipe. Aí você começa a analisar e percebe que os processos estão errados, que existe retrabalho, você vai olhar o cadastro de produto, está tudo confuso, você pega o mesmo item com 5, 6 códigos, porque se cadastrou aquilo errado, você tenta tirar um relatório e não consegue enxergar, por má gestão. A culpa é da equipe? Não, a culpa é do gestor, que não planejou aquilo adequadamente, não organizou, não treinou as pessoas, não parou para usar adequadamente o sistema. Não basta ter um sistema, tem que usar adequadamente, é como um carro, não basta eu comprar um carro, tem que dirigir o carro, tem que obedecer às leis de trânsito, tem que saber como me conduzir, não é verdade? Então, não basta comprar o carro para que eu ande bem. A mesma coisa numa empresa. Não adianta eu comprar mercadoria, não adianta eu comprar sistema, não adianta eu ter um bom ponto se os demais fundamentos não estão sendo administrados, gerenciados de maneira adequada, de maneira correta, tirando o máximo proveito. Então, para resumir, qual é o caminho, qual é a solução? Precisa se dar a devida atenção para a administração. Hoje nós temos 3 pilares que são fundamentais. Nós precisamos ter produtividade, nós precisamos fazer mais com o que nós temos, conseguir gerar mais resultados. Nós precisamos de eficiência. Eficiência é método, é processo. Nós precisamos otimizar os processos, usar as melhores práticas, não é? Fazer da melhor maneira possível para evitar retrabalho, para ganhar tempo, para economizar, não é? E nós precisamos de eficácia. Aí você me pergunta, tá certo, Hermelino, o que eu faço? Quais são as alternativas que a gente pode fazer? Não é? Bom, você tem que agir, não tem outra alternativa, tem que agir, tem que se organizar da melhor maneira possível, capacitar a equipe. Um aspecto que eu sempre bato, gerente no salão de vendas é 70%, 80% de um resultado. Pode ter certeza disso. Quantas vezes eu já vi, se eu for
contar as minhas experiências aqui, que a gente já vivenciou ao longo desses 30 anos da minha carreira, de lojas, onde a gente dobra o faturamento de um dia para o outro, mudando o gerente. Por quê? Porque você tinha, às vezes, guardador de loja, não é? Aquela pessoa que é de confiança, que tem não sei quantos anos, que está ali para cuidar, só que está ali para cuidar no sentido de não deixar que ninguém roube, ver se os funcionários estão chegando no horário, está 10 vezes por dia conferindo o caixa para ver se aquilo está batido e tal, mas as vendas, o atendimento, o acompanhamento de salão de vendas, uma vitrine bem feita, atraente, puxando o cliente para dentro, ajudando a equipe a converter, fazendo as reposições de mercado, ou seja, gerenciando a loja, aquilo estava negligenciado. Ou então, é interessante, alguns gestores que gostam de arrumação, aí você chega na loja, cadê o gerente? Ele está lá dentro da vitrine, fazendo uma vitrine, e você olha no salão de vendas, tem lá cliente sozinho, sem atendimento, vendedor atendendo de maneira negligente, e não há acompanhamento. Aquilo, percebe? E aí a culpa é do movimento, a culpa é do mercado, a culpa é da pandemia. Não é má gestão. Né? Então, como é importante a gente entender isso? Né? Ok. E como resolver? Esse é o problema. A gente sabe da dificuldade de recrutamento, seleção, contratação. Né? Bons profissionais não ficam ali na esquina com a plaquinha esperando a gente ir lá para contratá-los. Né? É difícil, a gente sabe disso. Mas existe uma alternativa, que é a capacitação. Então a gente precisa estar atento e selecionar as pessoas que, se não estão capacitadas, pelo menos tenham o potencial de serem capazitadas. Mas é muito mais uma ação do gestor, do líder, e implementar bons planos de capacitação, treinar, se é equipe de vendas, eu preciso treinar. Um vendedor ele tem que conhecer técnicas de vendas, ele tem que conhecer os produtos que tem na loja, ele tem que conhecer as rotinas da loja, não é? Ele tem que saber, no mínimo, esses fundamentos para que ele consiga executar com excelência. E aí, acompanhamento, feedback, monitoramento de indicadores. Para isso, precisa saber como fazer, quais indicadores monitorar, como dar esse feedback. Não adianta fazer reunião com a equipe, eu canso de ver isso. Não é? Reunião com a equipe diz assim, olha, o seu PA é tanto, o seu ticket médio é tanto, o preço médio do item vendido é tanto. Precisamos melhorar esses números. Aí o vendedor está sentado ali, ouvindo o gerente fazer esse tipo de colocação e pensa, realmente eu preciso melhorar. Ele só não sabe o que fazer, como fazer para melhorar. Seus números estão ruins, precisamos melhorar essas vendas. Ok, eu quero melhorar minhas vendas, mas o que eu preciso fazer para melhorar minhas vendas? Entende? Então, é isso que faz a diferença. É saber o que fazer, mas como fazer. Então, muitos nem monitoram. A absoluta maioria não monitora, não implementa controle de tráfego para saber a taxa de conversão, para saber os motivos de perda de venda. Ora, como é que você vai dar remédio se você não sabe onde dói? Então, é fundamental, é importante que você que está no dia a dia saiba quais são os problemas que você tem para que tome as atitudes de correção adequadas, porque senão fica uma tentativa e erro às cegas, ou então uma cobrança que ela é inócua, ela é sem fundamento. No caso de conversão, não justifica você não ter. Eu tenho na minha plataforma, se você entrar lá, falandeloja.com.br, tem um sistema de controle de tráfego que é grátis. Você não paga nada, é só ir lá e usar. Então, não justifica não monitorar tráfego, saber quantas pessoas entraram na sua loja, quantas compraram, você sabe. Todo mundo sabe. Mas quantas não compraram, você não sabe. Ou seja, quantas pessoas, quantos clientes estão saindo da loja sem comprar e por que não compraram? Por que o seu vendedor perdeu a venda? É fundamental que você saiba disso para que você consiga capacitar adequadamente. Agora, precisa vender essa ideia para a equipe precisa entender que é uma ferramenta de diagnóstico, que você só pode ajudar se você descobrir onde é que está a deficiência. Os vendedores são diferentes, têm aptidões diferentes, tem habilidades diferentes, tem limitações diferentes. Então é importante que se conheça individualmente na equipe para que você consiga acompanhar, dar os instrumentos necessários para que essa equipe se capacite e consiga entregar de fato os resultados que eles precisam e a loja precisa. A loja, resultado de uma loja, é o somatório de resultados individuais. Então, se eu quero que a minha loja seja produtiva, tenha um faturamento legal, eu preciso que cada um individualmente seja produtivo e entregue resultados de excelência. Então, eu preciso ter o meu estoque organizado, as minhas compras adequadas, planejar adequadamente as minhas verbas de compra para que eu
dimensione adequadamente o meu estoque, para que eu não perca a venda por falta de mercadoria, para que eu não comprometa meu caixa, porque eu comprei errado, e aí vai bater no meu caixa, e aí entra em pânico, porque tem conta para pagar e não tem faturamento, ou então tem conta para receber, mas está para frente, meu fluxo de caixa está descasado. Isso é desorganização, isso é má gestão. Então, a proposta do nosso bate-papo aqui é falar sobre gestão, e gestão é isso. Não é? O que eu posso fazer por você? A gente tem um programa que é exatamente esse pacote. Por onde começar, o que monitorar, que ferramenta utilizar, como agir para transformar esses indicadores, passando pelas vendas, passando pelo financeiro, passando pelas compras, passando por pela logística, distribuição, liderança, o acompanhamento de todos esses fundamentos dentro da loja, que é o que de fato vão transformar os seus resultados. Não é? Então eu quero convidar você a conhecer o meu PAGL, meu Programa Avançado de Gestão de Lojas. Não é? Se você quiser uma ferramenta, um instrumento que vai te trazer toda a informação a respeito disso, eu posso te oferecer isso. Entra lá, eu estou com as inscrições, eu abri as inscrições desse meu curso, é um curso digital, você pode fazer dentro da sua loja, da sua casa, no seu horário, não é? Você se organizar com disciplina para fazer realmente, analisar todos esses fundamentos, dimensionar adequadamente mix de produto, as categorias, verba de compra, dar equilíbrio no seu fluxo de caixa, ter um plano de contas adequado, mas gerencial, fácil, simples, que você possa controlar, que seu gerente entenda, que seu operador de caixa entenda, que seu estoquista entenda, que os vendedores entendam. Né? Como é importante isso? Então, entre na minha plataforma, falandodeloja.com.br e veja tudo que o PAGL pode fazer pela sua loja. É uma consultoria, uma verdadeira consultoria completa que você mesmo vai ter na sua mão. É muito mais econômico, simples e prático. Isso eu garanto para você. A gente reuniu toda essa experiência que a gente vem transformando empresas aí há muitos anos, conseguindo. Muitas vezes eu brinco, eu digo, transformar limão em limonada. Essa é a minha carreira, essa é a minha vida. Então, a gente proporciona isso através dessa troca de experiências. Então, considere isso. Entra lá, dá uma olhada. Não basta reclamar, não basta você ter uma linha de crédito disponível se as ações não estão adequadas, se a equipe não está agindo corretamente. Então, é fundamental, tem que agir, tem que fazer. Concorda comigo? Então, entra na minha página e veja tudo que o PAGL pode fazer pela sua loja. Com um detalhe, para essa turma que eu reabri agora, que vai só até o dia 21 de junho, não é? As inscrições vão estar abertas até o dia 21 desse mês. Então, não perca tempo, porque o prazo é curto. E, como forma de estimular você, a gente sabe que o momento não está fácil, eu estou concedendo um desconto de 40%, mesmo que você parcele em até 12 vezes, sem juros. Então, mesmo que você parcele até 12 vezes, você vai ter os 40% de desconto e ainda 2 bônus que a gente está dando, porque complementa, eu acho que são fundamentais na complementação de toda a estrutura que o PAGL traz para você, que é um curso completo de fluxo de caixa. É um tópico dentro do PAGL, mas eu tenho um curso à parte onde eu aprofundo, tenho uma planilha que é um verdadeiro sistema que você gerencia todo o fluxo de caixa, contas a receber, as vendas parceladas, taxa de cartão, se você trabalha com crediário, tem inadimplência, tem recuperação de atrasados, tem juros, e a gente sabe que isso não é fácil de controlar, não é verdade? A gente não pode confundir faturamento com recebimento. Eu vendi tanto esse mês, ok, mas uma parte disso eu vendi a prazo, parcelado, não é? Eu tenho carteira para receber, que vai cair no mês, então é difícil você olhar e saber exatamente qual é o seu disponível, que ações você pode tomar, inclusive para antecipar cartões, quando você precisa antecipar, qual é a taxa, não é? O que eu tenho realmente, efetivamente, para que eu não simplesmente acredite num extrato que eu tire ali, mas que eu planeje isso, que eu organize isso, que eu saiba fazer esses cálculos, não é? Para ter os números exatos. Para isso, existe o outro lado que é fundamental, que é o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. A absoluta maioria dos lojistas não tem essa informação. Qual é o resultado efetivo que a sua operação está dando? Por quê? Markup, a gente sabe que markup, aquilo que você marca quando a mercadoria chega, é uma coisa. A outra coisa é o resultado final. Tem promoções, tem descontos que são concedidos. Então, vai gerar um resultado que é diferente daquilo que você marca inicialmente, que a gente chama de markup efetivo, que é aquele que resulta no final do período.
Então é fundamental que você tenha as ferramentas para ter esses controles e saber exatamente qual é o resultado que a sua operação está dando. Concorda comigo? Para isso, a gente está dando também de bônus concurso de DRE. Ele é um módulo dentro do PAGL, mas além do módulo do PAGL que a gente estuda, tem um curso extra onde a gente aprofunda muito mais todos esses detalhes para que você se organize de maneira prática e rapidamente consiga apurar, saber exatamente quais são suas despesas fixas, as variáveis, como reduzir despesa fixa. Variável a gente sabe que acompanha as vendas, não é? Então se você tem pouca venda, pouca despesa. Cresce a venda, cresce a despesa, que é a comissão de vendedor, impostos, etc. Mas você tem despesas que são fixas. Como que você manipula, como que você gerencia despesas fixas, se elas são fixas? Não é? Existem mecanismos que você consegue controlar isso e promover reduções que vai melhorar o resultado no final. E não é com boa vontade não pagar conta. Só desejar também não é? Ou só reclamar muito menos. Tem que agir, mas agir de maneira correta, sabendo onde mexer, o que fazer. Não é? Então, entra na minha página, vou deixar o endereço aqui e dá uma olhada. Veja todo o conteúdo programático, veja o que você pode, de maneira rápida, já implementar na sua loja de imediato. E aí você vai perceber que, se você não otimizar a sua operação, se você simplesmente achar que só basta botar capital de giro que vai resolver, ou só basta reabrir a loja que vai resolver, não se engane, isso não é verdade. Esse novo normal que todo mundo está dizendo, na verdade, é esse enfrentamento dessas dificuldades, dessas barreiras que a gente tem pela frente, e eu vou dizer um negócio para você, é por muito tempo. Pode ter certeza, não se iluda, isso não vai passar rápido, então você tem que otimizar a sua operação por uma questão de sobrevivência. A gente sabe que muitas vezes é história de uma vida. Não é? Quantos empresários eu conheço que têm 20, 30, 40 anos, às vezes já é segunda geração, não é? Toda uma história que tem ali dentro que corre o risco de perder. Não é justo, não é correto. Não é? Então, aquilo que está sob seu controle, não tem por que não fazer. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Pense profundamente nisso, porque não agir é negligência. Não agir é um sonho de que as coisas vão magicamente se resolver. E isso não é verdade. E as consequências são trágicas. Não é? Tanto que eu costumo dizer, quando você fracassa, não é só você que fracassa, que já seria muito e muito pesado, mas a gente arrasta todos que estão com a gente. Não é? Quando eu fracasso, meu time fracassa. A minha operação fracassa, não é? Eu impacto no meu fornecedor, eu tenho uma cadeia aí que é afetada pelo meu fracasso. Mas, quando eu prospero, também acontece isso. Não é? Eu puxo muita gente comigo. Então, como é importante a prosperidade? É dessa maneira que a gente contribui para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Concorda comigo? Enfim, então essa reflexão ela é séria, esse momento que nós estamos passando é crítico e pode ter certeza, uma boa parte das ações que podem ser feitas estão sob o nosso controle, depende da gente. Uma parte é externa, que a gente tem que buscar mesmo, é difícil, é complicado, mas é possível, como a dica que eu deixei aqui, e talvez a maior parte é interna. A gente internamente consegue definir algumas estratégias. Hoje a gente sabe que não basta você querer ir para o digital, que não é só você abrir uma loja virtual. Quem tentou e não estava, sabe da dificuldade, dos custos, da operacionalização disso. É complicado. Entrar no marketplace também tem as suas complicações, as suas taxas que são pesadas, é difícil aparecer lá. Para estar lá tem que ter preço, para ter preço você compromete markup, você compromete os resultados e assim por diante. Então não é simples, não adianta a gente se iludir. Agora, dá para trabalhar. Com gestão, com técnica, com ferramentas adequadas, com fundamentos, a gente consegue otimizar essa situação e ir atravessando. Não é? Crise ela não é espontaneamente resolvida. Crise a gente se prepara para enfrentar, para que consiga atravessar a crise e sair fortalecido lá na frente. Beleza? Concorda comigo? Então entre na minha página falandodeloja.com.br e veja lá todos os detalhes, considere isso. Porque eu tenho certeza que isso pode ajudar você, pode ser uma ferramenta importante. Combinado? Então é isso, eu espero você lá. Um grande abraço.